Artigo 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Artigo 470. Incumbe ao juiz: inciso 1. Indeferir quesitos impertinentes. Inciso 2. Formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento, desde que, inciso 1, sejam plenamente capazes, inciso 2, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Parágrafo 1º. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2º. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Parágrafo 3º. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Artigo 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter: inciso 1, a exposição do objeto da perícia. Inciso 2, análise técnica ou científica realizada pelo perito. Inciso 3, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Inciso 4, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e em coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Parágrafo 3º. Para o desempenho de sua função, o perito e o assistente técnico podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiro ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção de prova. Artigo 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro de prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. As partes serão intimadas, para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito, do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo,
apresentar seu respectivo parecer. Parágrafo 2º. O perito do juízo tinha o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto. Inciso 1. Sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Inciso 2. Divergente, apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Parágrafo 3º. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Parágrafo 4º. O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Artigo 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito ao exame. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. Parágrafo 2º. A prorrogação do prazo referido no parágrafo 1º pode ser requerida motivadamente. Parágrafo 3º. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes para fins de comparação. Artigo 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Artigo 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Seção 11 da Inspeção Judicial. Artigo 481. O juiz de ofício ou requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre o fato que interesse a decisão da causa. Artigo 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Artigo 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa, quando, inciso 1, julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Inciso 2. A coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Inciso 3. Determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Artigo 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.
Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho gráfico ou fotografia.